Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão indo de pé, quero pedir aos irmãos que, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro do Êxodo. Quero pedir para o irmão que está lá no... Bom, a versão que eu estou usando aqui, meu irmão, é a versão NAA. Se o irmão puder projetar ela, por gentileza. Êxodo, capítulo de número 2. Estaremos lendo o versículo de número 23 até o 25. Depois nós vamos para o capítulo 3 e estaremos lendo do verso 7 até o verso de número 9. Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 23. Seguir. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Capítulo 3, e o versículo de número 7. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Glória a Deus. Podeis assentar com liberdade de estar glorificando o Senhor nessa noite. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de poder estar aqui, com a oportunidade de estar com os irmãos nesta noite, em que o Senhor ele preparou para nós. Uma noite boa, chuvosa, né? Graças a Deus por isso. Mas o Senhor ele permitiu que nos reuníssemos aqui mais uma vez, para juntos nós prestarmos o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor nessa noite. E pela sua bondade, pelo seu grande amor, Ele tem para o meu e o seu coração nessa noite uma palavra que por certo será uma palavra de conforto, uma palavra que estará, peço eu, ao Espírito Santo que venha gerar fé no nosso coração. Estive meditando nesse texto e o Espírito Santo falou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Em rápidas palavras, o contexto deste texto que nós lemos traz um cenário de aflição, um tempo difícil para um povo que outrora fora um povo escolhido por Deus. Observe que essa nação era uma nação a qual o Senhor, por meio de Abraão, havia feito uma promessa de que este povo seria um povo grande, poderoso e forte sobre a face da terra. Mas acontece que o texto está trazendo para nós que este povo que estava debaixo de uma promessa estava vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. E o texto que nós lemos no capítulo de número 2, o verso de número 24, a Bíblia vai nos dizer que Deus ouviu o gemido daquele povo e atentou, porque Deus percebeu que o momento que aquele povo estava passando era um momento difícil, era um momento complicado. Aleluia.
Acontece, irmãos, que aquele povo estava debaixo de uma promessa que Deus havia feito para Abraão, ainda lá no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, no capítulo de número 12, quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aleluia. E seja obediente, porque eu farei de você uma grande nação, e aqueles que te abençoar, eu abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoar, eu também te amaldiçoarei. Eu também amaldiçoarei. Aleluia. Então somente seja obediente. E Abraão então sai debaixo daquela promessa. Deus havia feito uma aliança com Abraão. Aleluia. E Abraão então, nós conhecemos a história. Abraão saiu da sua terra e foi para onde Deus havia determinado. A um determinado ponto, então Deus decide provar a Abraão. Então, no capítulo de número 26, Deus então renova essa promessa para Abraão, uma vez que agora Abraão havia intentado oferecer o seu filho ali em holocausto ao Senhor. Então, Deus viu a fidelidade de Abraão, aleluia, e então renova essa aliança e diz para Abraão: Abraão, vamos ler, irmãos, para nós, capítulo de número 12, capítulo de número 22, versículo 15, aleluia, até o 18. Então Deus agora renova, visto agora então que Abraão foi fiel e obediente a Deus, e Deus então diz: então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse-lhe: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Então Deus agora renova aquela aliança e a promessa que Deus havia feito com Abraão. Aleluia. Mas aí nós conhecemos a história, irmãos. Glória a Jesus. Deus então renova, aleluia, por meio de Isaac, no capítulo de número 26, versículo 2 ao 4. Aleluia. E também por meio de Jacó, no capítulo de número 46 do livro do Gênesis, versículo 2 e 3. Deus renova essas promessas. Aí nós sabemos então, aleluia, que José ele é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, que outra vez agora vende ele no Egito. E nós conhecemos a história que José então, ali de prisioneiro, ele passa a ser governador. Aleluia, porque era um propósito de Deus para aquele povo. Então agora, José sendo governador do Egito, ele traz agora os seus parentes, seus irmãos, seus pais, aleluia. E o povo, então, os filhos de Jacó, começam a prosperar na terra do Egito. Aleluia. Aparentemente, nós podemos observar que a promessa de Deus estava se cumprindo, mas não era isso que Deus queria para o povo. O povo estava crescendo, se multiplicando. Aleluia. Mas aquela geração de José morre. Os parentes de José morrem, os irmãos de José morrem. O faraó que havia colocado José como governador morre. A Bíblia vai nos dizer então, no início do livro do Êxodo, que levanta-se outro faraó que não conhecia José. E esse faraó agora então ele observa que aqueles hebreus estavam crescendo de uma forma espantosa. Então ele pensa consigo, e o texto vai nos dizer no capítulo 1 do livro do Êxodo, e ele pensa consigo, olha, ele chama ali os seus conselheiros e diz: olha, os hebreus estão crescendo de uma maneira tremenda, e isso não é bom, porque eles estão se tornando um povo mais numeroso e mais poderoso do que nós. Pode ser então que se levantar uma guerra e eles forem em favor do nosso inimigo, eles vão pelejar contra nós e vão nos vencer. Nós precisamos parar esse povo, nós precisamos acabar com essa trajetória, parar com esse crescimento. Aleluia. Mas aí eu olho para o texto, Deus falando para Abraão: eu vou multiplicar a sua descendência, vocês serão um povo forte, poderoso, eu vou multiplicar e vou abençoar aqueles que te abençoarem. Aleluia, a promessa de Deus, irmãos, aleluia, na vida daquele povo, aleluia, não seria parada por um faraó, aleluia. Assim como a promessa de Deus para mim e a sua vida, ela não pode ser parada por mãos humanas, porque foi Deus que prometeu para nós.
E se foi ele que prometeu, nós devemos ficar tranquilos e descansados. Aleluia. Porque quando Deus promete, ele cumpre. A palavra do Senhor, lá no livro de Jeremias, capítulo 1, e o verso 12, vai dizer que ele vela pela sua palavra. O que é isso? Ele, aleluia, velar, irmãos, é vigiar. Aleluia. Então Deus ele está dizendo, olha, quando eu falo, eu vigio para que essa palavra se cumpra. Então se há uma promessa na sua vida, você pode pensar, o tempo está passando e ainda não cumpriu. Fique tranquilo, porque o Senhor ele vela pela sua palavra. Aleluia. Se passa o tempo que passar, os seus olhos não fecharão enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Aleluia. O tempo passou. José morre. Aquela geração morre. Aleluia. Outro faraó se levanta. E observando que o povo agora estava crescendo, ele tem uma ideia, nós precisamos parar. Então ele reúne ali, aleluia, os seus conselheiros e ali sai um decreto, sai uma ordem, dizendo, olha, a partir de agora, todo menino hebreu que nascer, vocês vão pedir para a parteira matar. As meninas vocês deixam viver, mas os meninos eu quero que matem todos. Como se isso pudesse fazer com que a promessa de Deus deixasse se cumprir na vida do povo. Mas Deus estava trabalhando. O povo não sabia. Muito pelo contrário. O povo estava vivendo sob um jugo no qual eles não estavam aguentando mais. Estava pesado. O fardo estava difícil. O fardo estava pesado. O jugo estava sendo insuportável. Tanto é que agora eles se lembraram de clamar ao Senhor. E o texto vai nos dizer que eles clamaram a Deus. Aleluia. E Deus ouviu então o seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus estava trabalhando. Aleluia. E aquela ordem então dada por Faraó, aquela ordem se espalha. Mas Faraó começa a observar que o povo não estava diminuindo. Os meninos estavam crescendo. O povo continuava crescendo, continuava sendo forte. Aleluia. Até que nós conhecemos então a história de Moisés. Aleluia. A sua irmã pega ele ali, coloca num junco ali, coloca ali na beira do rio, onde a filha de Faraó estava se banhando, e Moisés então é levado para a casa da sua mãe, ele é criado por algum tempo e devolvido para a filha de Faraó para ser criado ali no palácio real. Aleluia, nós sabemos da história. Moisés então certo dia ele sai para acompanhar o seu povo ali, e ele vê a briga e mata aquele egípcio, e é preciso dele fugir ali do Egito e ir para o deserto. E ali no deserto ele tem um encontro com Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que ele estava então apacentando o rebanho do seu sogro. E ele vai então para o norte, ali para Horebe. E ali em Horebe então Deus decide ter um encontro com Moisés. E de longe Moisés então olha para o monte e vê ali a sarça ardendo, o mato queimando, mas não se consumia, não acabava. E então ele diz, olha, eu vou chegar mais perto para me ver que maravilha é essa. Quando ele está chegando perto, Deus observa e diz, Moisés, para. Aleluia. Pare e tire a sandália dos seus pés. Porque o lugar que tu está pisando é um lugar santo. Aleluia. E ali Moisés então, aleluia, tem um encontro com Deus e Deus revela para Moisés, dizendo, Moisés, eu tenho ouvido, aleluia, e tenho visto o sofrimento do meu povo. O clamor do meu povo chegou até mim. Aleluia. Eu tenho visto a aflição com que eles estão sendo afligidos pelos egípcios. Aleluia. Seu clamor, ele chegou aos meus ouvidos. Aleluia. E o Deus que nós servimos, ele é um Deus que ouve. E um Deus que vê. Às vezes ninguém está te vendo. Aleluia. Às vezes você pensa que ninguém está te vendo. Às vezes você pensa que ninguém está te ouvindo.
Talvez nos momentos sozinho, nas madrugadas, talvez dentro do banheiro as lágrimas rolam e você acha que ninguém está te vendo, mas o Deus que nós servimos é um Deus que ouve e um Deus que vê. Aleluia! Aquele povo estava vivendo um tempo difícil, fardo pesado, um jugo pesado. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que eles se lembraram de Deus e começaram a clamar ao Senhor. O texto vai nos dizer que aquela geração já havia se passado. Esse faraó não conhecia José, nem os feitos de José. Mas certamente aquela nação, aquele povo, aleluias, entre eles, aleluias, discorriam o nome do Senhor. Era pregado ali o nome do Deus de Israel. E eles se lembraram então das promessas. Certamente eles se lembraram, aleluias, que Deus havia feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então a Bíblia nos diz então que eles clamaram ao Senhor. Aleluia. Às vezes o que nos falta é clamar. Aleluia. Às vezes o que nos falta é abrir a nossa boca e apresentar a Deus a nossa causa. Aleluia. Jeremias capítulo 33, o verso 3, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Então, às vezes, o que nos falta é clamar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que ouve. Aleluia. Olha o que diz o verso de número 7, do capítulo de número 3. Então o Senhor continuou, certamente vi, aleluia, a aflição do meu povo, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. E Deus vendo e ouvindo, Deus decide então entrar na causa. Deus decide abençoar. Deus decide livrar o povo. Mas é necessário nós clamar ao Senhor. Aleluia. O povo estava vivendo um tempo difícil, mas eles clamaram. E a Bíblia nos diz que o Senhor ouviu o seu clamor e atentou para o povo. Aleluia. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Aleluia. O povo sabia dessa promessa. O povo conhecia essa promessa. O povo conhecia essa aliança que Deus havia feito com seus pais. Aleluia. Então Deus agora ouviu o clamor deles e decidiu descê-los para livrá-los por meio das mãos de Moisés. Aleluia. Por isso é necessário, aleluia, nós clamar e apresentar ao Senhor as nossas causas. Aleluia. Porque quando Deus, irmãos, ele decide olhar para nós, é um olhar diferente. É um olhar diferente. Lucas, capítulo de número 7, e o versículo de número 11 a seguir. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, saindo de Cafarnaum, aleluia, ele chega ao portão de uma cidade chamada Naim. E naquele momento, irmãos, o que estava saindo daquela cidade? Aleluia, e aconteceu pouco depois de ir à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus que vê. Aleluia. Às vezes você acha que não. Às vezes você pensa que não. Às vezes você guarda só para você. Não consegue expressar. Aleluia. Talvez por vergonha, por medo. Mas deixa eu te dizer, Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ele tem contemplado. Aleluia. Porque as pessoas que estavam acompanhando aquele cortejo fúnebre, o que eles podiam contemplar era a face de uma mulher chorona. Aleluia. De uma mulher que estava lamentando, sofrendo. Aleluia. Mas o olhar de Jesus para aquela mulher é um olhar diferente.
Aleluia. Assim como o olhar de Jesus para mim e a sua vida é um olhar diferente. Porque quando Jesus ele olha para nós, ele não contempla apenas o nosso exterior, aleluia, mas ele vai muito além, ele contempla, aleluia, a sua necessidade, as suas dores, os seus medos, a sua aflição. Jesus, ele não olha somente a sua aparência, mas ele sabe exatamente o que você tem precisado, aleluia, e dependendo da situação, ele vai olhar para mim e para você e dizer: não chores. Aleluia, porque o olhar dele para a nossa vida é um olhar diferente. Aleluia. E eu vejo o Senhor Jesus olhando para a crente aqui nessa noite. Aleluia. Então, o nosso Deus é um Deus que vê. Aleluias, e quando ele vê, aleluias, ele olha a nossa situação e ele se compadece, e ele se compadecendo, ele age em nosso favor, aleluias, e a vitória ele nos garante, porque ele é fiel, aleluia. Lucas capítulo de número 18, a partir do verso de número 35, aleluia, nosso Deus é um Deus também que ouve, oh glória, Lucas 18, 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? Aleluia. Oh glória. Meus irmãos, a Bíblia, o texto vai nos dizer que Jesus estava chegando, aleluia. Outro evangelho vai dizer que ele estava saindo de Jericó, mas o fato é, aleluia, que Jesus estava caminhando, e no meio daquele caminho, no meio daquela estrada, aleluia, estava a mendigar ali na beira da estrada um cego, aleluia, que ouvindo aquele barulho daquela multidão, ele pergunta: o que está acontecendo? E alguém diz para ele: é Jesus, o Nazareno, que está passando. Aleluia, Jesus está passando aqui nessa noite. Oh glória. Aleluia, e então ele não perdeu a oportunidade. Quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando ali, aleluia, ele abre a sua boca e começa a clamar, aleluia, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Irmãos, aquela multidão, o texto vai nos dizer que intentou calá-lo. Aleluia. Mas o desejo de alcançar a vitória, de que Jesus pudesse olhar para ele, ouvir ele, era tão grande, que quanto mais a multidão dizia: cala-te, mais alto ele gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. E quantas multidões, irmãos, não têm tentado nos calar. Aleluia. Talvez diante da sua angústia, talvez diante dos seus medos e da sua necessidade, você tem tentado clamar, aleluia, mas a multidão tem tentado te calar, aleluia, mas a palavra nessa noite, aleluia, te diz: continue clamando, continue insistindo, aleluia, porque Jesus é aquele que ouve. Aleluia, a multidão não foi capaz de calar aquele cego. Aleluia, eles até tentaram. Eles até tentaram. Mas o texto vai nos dizer que cada vez ele clamava mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Oh glória. Até que Jesus parou. Oh irmãos, agora eu vejo a cena. Jesus caminhando com aquela multidão.
Aonde Jesus estava, com ele estava a multidão. E o povo, então, caminhando com Jesus, talvez apertando Jesus, empurrando, encostando em Jesus. Aleluia. E alguém lá do fundo começa a gritar: Jesus! Jesus! E alguém certamente passava: ô, cala a boca. Não incomoda o mestre, não. Como se Jesus, aleluia, fosse algo exclusivo daquelas pessoas que estavam caminhando com ele. Aleluia. Não incomoda o mestre, não. Irmãos, mas a coragem daquele homem, aleluia, é a coragem que às vezes nós precisamos ter. Aleluia, de não calar diante das adversidades. Aleluia, de olhar para o problema e ver que ele é grande, mas olhar para Jesus e saber que Jesus é maior que o nosso problema. Aleluia, é ver uma dificuldade, aleluia, batendo na porta, aleluia, mas olhar para Jesus, aleluia, que é o Deus da provisão e maior do que o problema que está batendo na nossa porta. Aleluia. E como a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 1, verso 2, se ele prometeu, irmão, ele vela pela sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está vigiando para que essa palavra se cumpra. Então, se ele falou, fique tranquilo. Irmão Gleison, mas já tem muito tempo. Aleluia. Fique tranquilo. É só clamar. Clama. Clama porque Jesus, ele ouve. Aleluia. Me lembro de um dia, irmãos, Jesus, ele ouve e tem situações que ele resolve na hora. Tem situações que demoram um tempo. Mas tem situações que Jesus resolve na hora. Aleluia. Me lembro que nós estávamos ali no norte de Minas. E nós precisamos vir para Paraguari um dia. E eu saí, eu acho que já contei isso aqui para os irmãos. E então, eu precisava vir rápido e voltar. E eu conversei com o Cristiano, então nós decidimos sair ali depois do culto. E na época eu tinha um golzinho, tinha 4, e ele tinha estragado o ponteirinho do combustível. E eu andava com ele na média, fazia a base de quantos combustível ele gastava, então eu colocava mediante aquela base que eu fazia com ele. Então, eu havia baseado ali que ele andava tantos quilômetros, que era, como nós estávamos saindo de noite para vir, depois do culto, dava a conta de nós chegar num posto. Tinha uma cidade antes, mas eu pensei que que o posto poderia estar fechado, como de fato estava. Eu falei, não, mas a gasolina dá para me chegar até no posto adiante, que era 72 quilômetros, que distava de São João do Pacuí, que é a cidade que nós morávamos. Só que naquela noite foi uma irmã, ela sempre ia com as suas filhas e morava numa roça, a 8 quilômetros da cidade. E era um tempo que estava de chuva, e terminou o culto, ela me pediu para levar ela embora na casa dela com as meninas. E eu não podia deixar aquela irmã ir sozinha debaixo de chuva com as filhas dela. Peguei o carro e fui. Falei, isso vai dar problema. Porque já atrapalhava ali o consumo, o combustível que dava para chegar até no posto, que era a conta praticamente de eu chegar no posto. Mas eu falei, eu vou arriscar. Vai que o coração de Jesus está aberto, o posto lá, eu abasteço lá. Levei essa irmã e andei 16 quilômetros, 8 para ir e 8 para voltar. Cheguei lá em casa, peguei a Cristiane e nós rumamos para Paraguari. Eu chego em coração de Jesus, de fato, o posto estava fechado e nós pegou e foi. Irmãos, e eu andando naquele carro, mas até com dó de pisar no acelerador, porque a gasolina já estava só o cheiro. E aí, quando eu chegava na descida, eu desligava o carro, até que, enfim, nós pegamos e chegamos no posto. Eu avisto o posto lá longe, graças a Deus, vai dar para chegar no posto. Cheguei no posto. Quando eu encosto na bomba para poder abastecer, o frentista, o posto está fechado. Falei, meu Deus, e agora? Aquela hora da noite, eu, Cristiano, os meninos pequenos dentro do carro, sem o que fazer.
Eu não tinha condição de voltar 72 quilômetros para trás, para ir embora. E eu falei, e agora? Procurei alguém ali que pudesse me vender uma gasolina, fazer alguma coisa, e não achei ninguém, só caminhão com diesel. Falei, meu Deus. E aí eu lembrei que eu servi um Deus. Aleluia. Aleluia. Eu lembrei quando Jeremias diz, clame a mim e responder-te-ei. E comecei a clamar ao Senhor e perguntei ao frentista, e agora? Ele falou assim, olha, o posto mais próximo que tem aqui está a 40 quilômetros daqui, que é lá em Jataí. Falei, misericórdia. Eu custei chegar aqui, eu não vou chegar lá com essa gasolina em Jataí. Mas eu orei ao Senhor, coloquei fé no meu coração naquela oração, montei no carro e fui. Irmãos, e era mais subida do que descida. Mas aquilo, meu coração, na hora que eu pisava no acelerador, pisava até devagarzinho para tentar não gastar muito combustível. Para resumir para os irmãos, lá de longe, eu vejo uma luzinha brilhando. Falei, lá é o posto. Falei, mas se acabar aqui, graças a Deus, já dá para me chegar a pé lá e buscar essa gasolina. Acabou, irmãos, que o Senhor me conduziu e eu cheguei lá no posto em Jataí. Aleluia. Quando eu cheguei lá no posto, eu dei um glória a Deus tão grande que os meninos até acordou dentro do carro. Aleluia. Cheguei para abastecer no posto. Aleluia. Pedi para o frentista, pode completar. Aí o frentista foi e colocou a bomba lá no carro. Quando ele foi lá pegar o negócio da placa, já voltou, já arrancou o coisa da bomba. Falei, não, é para completar, pode completar. Não, mas já completou. Falei, não, o tanque está vazio. Ele, não, já completou. Irmão, coube 15 litros de gasolina. Deus havia multiplicado a minha gasolina naquele dia. Aleluia, clame a mim e responder-te-ei. Isso é para crente acreditar, irmão. Deus, ele multiplica gasolina no tanque do carro. Aleluia. Deus não me desamparou. Aleluia. Então, o que eu quero te dizer nessa noite é que clame. Aleluia. Apresente ao Senhor, porque o Deus que nós servimos é um Deus que ouve. Aleluia. É um Deus que age e é um Deus que vê a nossa situação. Aleluia. Você pode até pensar que está sozinho ou que alguém não está te vendo ou te ouvindo, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Jesus, o qual nós servimos e estamos diante da sua presença nessa noite, ele tem visto e ouvido o seu clamor. Então fique tranquilo, aleluia, porque se é promessa dele, aqui, assim como foi promessa na vida daquele povo, aleluia, Deus vai mover os céus e terra, mas vai te dar vitória, porque ele é Deus e vela pela sua palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida, fique com essa palavra